Sabemos que hoje está um tempinho chuvoso, né? O pessoal vai chegando, mas eu queria que você ficasse em pé e abrisse comigo a palavra de Deus no Salmo 141. Salmo 141. Hoje é domingo de Santa Ceia e nós vamos participar da mesa do Senhor também. Salmo 141. Ó Senhor, eu clamo a Ti. Vem depressa, ouve quando peço a tua ajuda. Aceita a minha oração como incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou que me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam mal. Firam-me os justos, será um favor, será eles. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu o recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo que fazem. Quando seus líderes forem lançados num precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És o meu refúgio. Não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me preparam, dos laços dos que praticam o mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Ó Senhor, clamo a Ti. Deus maravilhoso, Pai, nós estamos na Tua casa neste domingo e queremos adorar o Teu santo e bendito nome, Pai. Que de maneira especial o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, Pai, e agir nas nossas vidas. Vem, Senhor, Pai, e toque as nossas vidas em cada momento deste culto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes de poder estar aqui nessa manhã? Diga amém. Olha para quem está perto de você, bate na mão dela e fala que bom que você veio. Fala mesmo, fala que bom que você está aqui. Você está feliz, amém? É um dia de celebrar, de estar à mesa. Que alegria estar aqui com você. Se a voz faltar, você me ajuda na adoração, amém? Amém? Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Diga isso. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Vamos cantar a Ele, vamos. Eu ouvi uma vez e li no seu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez.
toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Quantos podem erguer as suas mãos? Quantos podem levantar as suas mãos em adoração a Ele nessa manhã? Se você pode, comece a declarar palavras de gratidão a esse Deus, palavras de devoção a Ele. Ele está aqui nesse lugar. Pega a sua mão e a sua voz, vamos declarar essa verdade. Estamos juntando a terra, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala, diga, estamos na terra, estamos entrando na sala, estamos juntando a terra, estamos entrando na sala. Larga a sua voz em adoração a Ele. Se você pode, levante a sua voz em adoração a Ele. Comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo. Ele está aqui, eu sei. Oh, como eu sei, como nós cremos em Ti, Jesus, como nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos tanto, 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 tanto. Vamos lá, igreja de Jesus, erga suas mãos, diga isso. Estamos juntando, diga a Ele. Estamos juntando a terra, estamos entrando na sala, estamos entrando, diga aleluia, oh, aleluia.
Ele, vamos. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Diga, vou erguer perante o teu trono minha adoração. A minha gratidão, Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Ó Senhor, Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Pega suas mãos e diga a Ele, eu vou te alegrar. Tente abraçar Deus, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar, vou te alegrar. Com meu amor, coração. Vamos declarar isso. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti perante os homens. Quero que o universo a minha testemunha. Vou perante o teu trono minha adoração. Pega suas mãos e diga isso, vamos, vamos. Senhor, és o motivo, Ele é o motivo da sua alegria. Declare isso em alta voz. Oh, nós te adoramos, Deus. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Ó Senhor, Senhor, és o motivo da nossa alegria, Deus. Deus meu, Deus meu, diga eu vou te alegrar com meu louvor.
Erga suas mãos nessa manhã e diga: vamos. Eu sou livre. Diga: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, onde tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Diga isso, vamos. Que nos lava dos pecados, que nos traz nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Teu sangue, vamos. Teu sangue leva-me além todas as alturas. Diga: onde ouço a tua voz, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz onde posso me achegar somente pelo sangue. Vamos, igreja de Jesus, erga suas mãos e declare isso a Ele. Vamos. Que nos lava nada além do sangue dele, nada além. Que nos faz, diga, que nos faz brancos como a neve, aceitos como nada além. Vamos lá, vamos aumentar o volume da nossa voz nessa manhã e declarar que somos livres. Vamos, vamos. Eu sou livre. Diga. Nada além do sangue, nada além. A noiva adora Ele. Diga. Eu sou livre.
É de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alvo deve ser. Quantos podem declarar isso? Vamos. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Diga. Mais uma vez, mais uma vez. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu não sei você, mas hoje Deus já ministrou meu coração. Desde o testemunho do missionário Oscar na escola dominical, aqueles que conseguiram chegar, né, já acendeu uma chama de novo no meu coração. Uma chama nova, né, e essa chama tem que cada dia sempre acender, né? E quando nós ouvimos um testemunho de missões, um testemunho onde Deus age, acende uma chama, né? Esse amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E sobre outras vidas, que nos faz ter amor por outras vidas, né? Seu testemunho, a forma e o propósito que Deus tinha na vida dele, e, né, isso só foi um pouco, que eu sei que hoje ele ainda vai ministrar para nós, e Deus ainda vai falar muito com você, né? Se você achou que veio hoje aqui só para pedir algo para Deus, então se prepare, porque às vezes nós pedimos algumas coisas e Deus age, e Deus ouve as nossas orações. Amém? A pastora Carmela vai chegar, ela vai orar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você quiser vir ao altar orar, se quiser ficar no seu lugar, né, ela vai nos levar em oração, né? E abre a sua boca com Deus hoje. Rasga seu coração com Deus hoje, em nome de Jesus. Amém. Nada é impossível para Deus. Amém? Pai, nós oramos e colocamos agora a nossa vida na Tua presença, mas primeiramente, Pai, eu quero dizer muito obrigada a Deus. Nosso coração é grato pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que se renova cada manhã, Pai. Nós cremos no Teu amor, no Teu sacrifício. E hoje é um dia muito especial, Pai, que em memória de Ti tomaremos a ceia, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo sangue derramado na cruz. E por Ele nós estamos livres. Queremos agradecer em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu amor infinito, ó imensurável, Senhor. E nós Te damos graça nesta manhã, Pai. Pai, nós cremos que estamos na Tua presença, que o Senhor é o Deus do impossível, e a Tua palavra diz que tudo que pedimos em Teu nome, o Senhor nos responderia, Pai. Tudo aquilo que é da boa vontade do Senhor. Nós sabemos que nada é impossível para Ti, Pai. E colocamos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, cada vida que está agora, Senhor, colocando as suas demandas diante do Teu altar, Pai. O Senhor fala isso, que nós podemos apresentar as nossas demandas. O Senhor sabe que no mundo, como o Senhor mesmo disse, Jesus, tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci. E nós venceremos pelo poder do sangue de Jesus. É o Teu nome que tem poder. Tu és o Criador, Tu és o Rei da glória. E nós Te louvamos, Senhor. E pedimos nesta manhã que o Senhor atenda cada oração aqui, Pai, em nome de Jesus. Queremos pedir também por aqueles que eu lembro, Senhor, pelo Miguel,
que está com câncer, Deus, mas já declaramos a vida nele, Pai. Declaramos e repreendemos todo espírito de morte, porque o Senhor é aquele que é o Jeová Rafá. Pedimos pelo seu Boris, meu Deus, que está acamado há tantos anos num leito, Senhor. Tenha misericórdia daquele homem. Mas eu sei que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da tua permissão. Pedimos, ó Deus, pela Márcia que está doente, Pai. Pela amiga da Sara, Deus, que também está enfrentando uma enfermidade, Senhor. Por todos aqueles, pedimos pela recuperação da Vera, que está ainda acamada ali, Senhor. Precisa da tua graça, Pai, agora na fisioterapia, que o Senhor continue com ela em nome de Jesus. Pai querido, queremos também clamar pelos missionários, ó Deus, como nós vamos ter aqui hoje uma pregação, uma palavra, um testemunho, que o Senhor continue a renovar a vida de todos os missionários, Pai, dando saúde física, emocional, espiritual, mental, abraçando com seus braços de amor, Pai, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê força, graça, alegria, cada vez mais fé, Pai, pois eles deixaram, renunciaram tudo em teu nome, Pai, por amor de ti. Que o Senhor continue com eles e que eles possam ganhar muitas vidas para ti, Pai. Coloca as pessoas certas no caminho deles, em nome de Jesus. Abre as portas que têm que ser abertas, Pai, em nome de Jesus. Pai, peço pelos pastores também, pelos líderes, pelos profetas, ó Pai, pelos mestres, todo aquele que tem autoridade, meu Deus, que está na frente de um trabalho, que a tua graça os revista em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor sonde cada coração nesta manhã, Senhor. Veja os pedidos, Senhor, da graça, que o Senhor possa dizer sim, se o Senhor disser não, porque o Senhor sabe o amanhã. O Senhor está lá na frente, Pai. A tua palavra fala isso, que o Senhor está diante de nós, e o Senhor sabe o amanhã. E eu te peço em nome de Jesus, que o teu amor abrace cada um nesta manhã, que a paz do Senhor transborde em cada coração, dando força, fé, alegria, Pai, confiança em Ti, para poder continuar essa jornada, Pai. Que nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui, apenas somos peregrinos do Senhor, Pai. Nós pedimos a capacidade, a sabedoria, Pai, sobre nós, o discernimento espiritual, para que nós possamos discernir o que é de Ti e o que não é. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, Senhor, debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, Pai. Porque o Senhor Jesus, Tu és a nossa esperança, Tu és a esperança de cada um aqui, Pai. Tu és a esperança desta nação, Brasil. O Senhor continue também, Pai, abençoar a nossa nação, pedindo em nome de Jesus, Pai, que o Senhor intervenha de uma maneira sobrenatural, nos livra do mal, perdoa o Brasil, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, ó Pai, derrama Teu Espírito sobre esta nação e sobre todas as nações, trazendo o milagre da salvação, Pai, do arrependimento, Deus, trazendo quebrantamento, desperta a Tua igreja, Pai, para que possa ser avivada, Deus, para que o Senhor levante intercessores, ó Deus, nessa nação, meu Deus, para que o Senhor venha, Pai, porque é através da oração que o Senhor age, Pai. É assim, aprove o Senhor, Pai, fazer a Tua obra desse jeito, que o Senhor nos dê graça, continua com esta igreja abençoando, que o Teu Espírito a guia cada dia, Pai, nas decisões, abençoa o pastor Edmur, Pai, o pastor Rogério, toda a equipe, todos os líderes desta igreja, abençoa os ministérios que aqui estão, Pai, que o Senhor esteja junto, caminhando conosco, e que nada seja feito sem a Tua vontade, Pai. Abre as portas, ó Pai, para a Tua obra, Deus. Esteja conosco, envia Teus anjos a acampar ao redor, Pai, das nossas vidas. Nós Te amamos, Te louvamos nesta manhã, Pai, com gratidão por mais um dia e por estarmos aqui na casa do Senhor para Te adorar como corpo, como igreja, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.
isso, guia-me, segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Diga, ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Quantos creem nisso nessa manhã? Ele tem algo novo pra você. Oh, acima do medo, acima da dor, oh, acima da aflição, leva no Senhor. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição, oh, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, leva no Senhor. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição, oh, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, oh, ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Diga a Ele, ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, ao lugar de comunhão. De comunhão, Você pode aplaudir a Ele. Esse lugar que Ele tem para nós, um lugar de comunhão, um lugar de alívio. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, diga isso. Deus enviou, diga, Deus enviou. Pra me salvar e perdoar. Na cruz. Mas Jesus e vivo com
voz a Ele, diga. Posso crer. Oh. Mas eu venci. Diga. Que a minha vida a noiva de Jesus adora. Vai. E quando em sem medo então. Diga. Verei na glória o meu Jesus. Vamos lá, igreja de Jesus, declare essa verdade, diga. Ele posso crer. Amanhã o que Ele vive. Mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos que vivo, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Amados, só alguns recados antes do Alex já chegar para nós adorarmos com os dízimos e ofertas. Primeiro, sexta-feira. Só um pouquinho só. Aí tá ótimo, Matheus. Só o meu retorno. Sexta-feira, nossa vigília mensal. Então, sexta-feira, prepara para vir, convida alguém, um tempo especial. Nós temos feito aí já há 2 meses separado esse dia, né, sempre para nós termos uma vigília. Logo após o culto de Santa Ceia, uma vigília na próxima sexta-feira. Então, normalmente é a segunda semana sexta-feira do mês, ou a primeira, mas para que nós temos aqui. O pastor Fábio Tonietti vai vir ministrar louvor sempre. Então, você convide alguém, separa esse tempo especial, 8 horas da noite, sexta-feira, dia 7. Para que você venha aqui, está aí, né? Olá, sexta-feira, 8 horas da noite, para um tempo especial aqui de vigília. Então, é um momento que a gente tem feito como uma vez por mês, como a reunião de mulheres, uma vez por mês. Esse mês nós temos uma reunião de homens, dia 19. Então, você separa aí, homens, prepara seu kit churrasco para a gente ter um tempo especial antes do feriado, uma sexta-feira pré-feriado, tá? Para que a gente tenha um tempo especial dos homens também. Então, separa esse tempo aí. E marca. Então, primeira coisa, 7 de novembro. Esse mês é um mês de ação de graças, né? Então, tem motivo de gratidão. A gente vai falar um pouquinho de gratidão, né? E tem esse motivo de gratidão. Traga para a vigília, traga seu pedido, traga seu motivo de gratidão para um tempo especial. Próxima programação especial, dia 19, nós temos, acho que é a mesma semana da reunião de mulheres, que é no sábado à tarde. Dia 19 nós temos a reunião de homens, tá? O que mais?
dia 27, né? 27, uma quinta-feira, o nosso culto de ações de graças. Nesse culto, né? Thanksgiving. O pastor Juninho vai estar com a gente, ministrando. A gente tem sempre um momento de mesa também. Então você traga um prato de doce ou salgado, dia 27. É a última quinta-feira do mês, acho que é a quarta quinta-feira do mês. Então nós celebramos também esse dia, o Thanksgiving, tá? E durante todo esse mês, o Alex vai falar aqui, durante todo esse mês, você pode dar a sua oferta de ações de graças, né? A gente sempre lembra que de 4 ofertas especiais que a Igreja Nazareno tem, né? Que é a oferta de alabastro em fevereiro, oferta de alabastro em setembro, oferta de Páscoa e oferta de ações de graças. É através dessas ofertas que nós sustentamos o trabalho global de missões da igreja, né? Os mais de 600 missionários globais, quando precisa de uma obra, quando precisa de uma construção, quando uma igreja precisa comprar um terreno, é através disso, tá? Eu mandei até o vídeo para vocês essa semana do pastor Fernando, né, ele avisando para que nós participemos. Nós, como igreja aqui local, a gente sempre participa, né, desses envios. Essa semana a gente enviou as nossas ofertas para todos os missionários, né? Nós temos enviado aí para todos os missionários mês a mês ou a cada 2 meses, temos enviado essas ofertas. Essa semana começamos a entregar as nossas cestas básicas, tá? Que a gente tem também entregado para famílias que precisam. A gente conta com o apoio da igreja e tem também, né, um irmão que doa algumas cestas básicas e há alguns meses ele doa quase todas as cestas básicas e a gente consegue enviar também, tá? Então, participe disso. Falando nesse projeto final de ano, daí o que nós temos no final de ano? Nosso projeto da caixa de Natal, tá? Alguns irmãos já trouxe, as irmãs vão separar aí para montar, né, a caixa. Eu não consigo trazer, não consigo comprar, não tenho tempo. Nós vamos ver para a semana que vem um custo de um valorzinho de algumas coisas, um arroz de 1 quilo, alguma coisa, pasta de dente, escova de dente, para a gente montar esse kit. E se você, eu não consigo, mas eu posso doar. Aí você faz um Pix para a conta da igreja, no valor, então a gente vê um valorzinho de um kit de uma caixa. Eu quero doar 3. Beleza, foi R$40, eu quero doar 3, doa 120. Então você faz, então eu vou trazer semana que vem um valorzinho que cabe numa caixa ali. Mas aquilo que eu falei, você já pode trazer roupa que você não usa, tênis que você não usa, chinelo, ou que você usa e quer comprar. Eu quero comprar 10 havaianas e doar 10 havaianas. Eu quero comprar, o que eles mais usam na rua é chinelo, né? Porque às vezes você compra um tênis bacana e em uma semana vendem o tênis. Ou alguém rouba. Então o chinelo é ouro também, né? Então, quero comprar um chinelo, quero deixar um chinelo havaianas ali, um tamanho padrão aí, né? Sei lá, 40, 41, 38, 39. Então, se for para mulher, 35 a 38, se for para homem ali de 39 a 41, eles vão estar usando, né, a maioria aí. Tá, mas eu quero o que você quiser, né? O que você tem. Mas eu não tenho esse tempo. Então nós vamos dar o valorzinho, você pode doar e ofertar. Mas eu sei que muitos têm, como eu, como minha esposa, como alguns que trabalham em empresa, tem às vezes o vale alimentação, vale. Então às vezes é mais fácil você comprar e trazer. Beleza. Ou também eu tenho em casa e quero trazer, pode trazer, né? Tudo é útil nesse momento e que a gente possa ofertar e ajudar quem precisa, tá bom? Então esses são os avisos principais. Então só não esqueça sempre, toda terça-feira a gente tem a nossa reunião de oração aqui, presencial, né? Os cultos presenciais é terça-noite e os nossos cultos de domingo. Mas essa semana a gente tem a vigília, então separe, mas convide alguém, vem aqui. A gente tem feito com o maior carinho para que seja uma programação da igreja, né? Sexta-noite, para que você traga alguém, venha. As últimas 2 foi muito gostoso, né? O pessoal até saiu depois para comer um pouquinho, mas é um tempo especial. Separe essas 3 horas para estar na igreja, das 8 até 10 e pouco, para a gente estar aqui na igreja adorando, louvando e clamando ao Senhor. Amém? Alex vai chegar, você pode ir aí preparando o seu dízimo, a sua oferta missionária, a sua oferta de compaixão para a igreja. A paz do Senhor, amada igreja. Amém? Amém? 2 Coríntios 9, meus irmãos.
Eu vou ser breve, porque o pastor já explicou como a nossa igreja ela trabalha naquilo que o Senhor tem para nós, na comunidade, né? E ele estava falando ali, eu tinha marcado umas coisas na hora que eu cheguei, e é interessante, porque um detalhe importante, quem faz o Pix, eu sempre chego e já vou fazendo meu Pix, né? É bom marcar lá para onde é a oferta, porque quando chega lá, as meninas sabem identificar para onde que é, não é? Então, destina essa oferta para isso, tá, gente? Não vai usar uma oferta que você fez para vaso na igreja. Então, você destina para onde você vai e coloca lá, tá bom? Em Gênesis, o Senhor nos mostra um tipo de ofertório, né? De Abel e Caim. Abel ofereceu o melhor que ele tinha, o maravilhoso. E não era só aquilo, era o coração de Abel que estava na oferta. E o Senhor achou graça naquilo. Aí em Levíticos, o Senhor ensina o povo de Israel como deve oferecer o sacrifício, a oferta. Em Malaquias, Deus já repreende esse povo, que não é o povo dessa igreja, que dava aquela oferta que sobrava, o animal cego, doente. Eles perderam a essência da oferta. E aí, no Novo Testamento, nós temos alguns exemplos de pessoas que ofertaram sem ter nada. Quando Mateus e Marcos estão observando aquela viúva pobre, que deu tudo que ela tinha. Que perante a muitos ali era nada, mas ela deu tudo que ela tinha. E aí nós entendemos que a oferta não está no valor, está no ato. Então hoje eu estou preparando os irmãos para este ato maravilhoso que é ofertar. Eu sempre brinco que só fura pneu de carro quem tem carro. Que quem anda de busão não tem pneu para furar. Então dá glória a Deus por isso. Não é verdade? Né? O pessoal começa a reclamar de umas coisas que não existem. Então hoje vocês vão ofertar com alegria. Então, amém, meus irmãos? É 1 centavo, é 100, é 1000, é 10 mil, que seja. Mas que seja ofertada com alegria. Que o inimigo não venha roubar essa alegria do coração e agarrar. Sabe o que eu acho que Deus deixou? Eu tenho certeza disso, não é nem achismo. Deus falou, me dá 10% só para você não agarrar amor nesse trem aí, entendeu? Porque Deus não precisa de nada disso. Nós temos isso vivo. Nós vivemos esse milagre aqui nesta igreja. O tanto que nós fazemos com a quantidade de pessoas que nós temos aqui dentro. Meus irmãos, a conta não fecha. Não fecha. É milagre atrás de milagre. Mas porque nós entendemos o que é dízimo e oferta. E aí 2 Coríntios diz assim, ó. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, meus irmãos, quando você está separando aquele lá, separa com alegria, sabe? Eu falo, Senhor, se eu estiver dando, sei lá, um dinheirão grandão, eu falo, glória a Deus, porque atrás dele também tem outras coisas, sabe? Então, eu nunca entro num culto sem ofertar, meus irmãos, que seja a quantia menor que seja, é a minha maneira de agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz na minha casa, sabe? Não é sobre o dinheiro, sabe? É sobre a saúde da nossa casa, da nossa família, sabe? A paz que nós temos. E isso é um momento que nós podemos agradecer. Apoiar os nossos irmãos que estão no campo missionário. Colocar um alimento pelo menos um mês na mesa de quem precisa, sabe, meus irmãos? E tantos outros investimentos que a igreja faz com a comunidade. E nós participamos disso. Nós somos um braço, né? O pastor contou uma história uma vez aqui da estrelinha, né? Que tem aquele monte de estrelinha na areia do mar. E aí ele pega aquela lá e devolve. Ah, mas que adianta? As outras morreram tudo. Mas uma foi salva. E a gente está fazendo isso. De uma por uma, nós estamos semeando. E que nós possamos ofertar com alegria nessa manhã, tá? Então pegue a sua oferta. Nós vamos orar junto. Se por algum motivo você não tenha, ou falta um emprego, ou falta um recurso, nós vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus prover, porque Ele é o provedor. Ele faz gerar onde não tem. Aquele que coloca o leite na rocha, a água na rocha. É esse Deus que nós servimos. Então que nessa manhã Ele possa abrir a janela do céu, derramar bênção sem medida sobre o seu povo. E que você possa ter fé. Pega a sua mão como se você tivesse o recurso. E fala, Senhor, é isso que eu queria para a tua casa. É isso que eu queria para tal família. E vamos interceder nessa manhã também, meus irmãos. Porque às vezes nós pedimos só para nós.
mas tem o nosso vizinho precisando, nós esquecemos dele também. Amém? Senhor Jesus, graças te damos e te louvamos, Pai, por este tempo de ofertório, Pai. Obrigado por termos o privilégio, Senhor Pai, de ofertar na tua casa, de alguma maneira poder contribuir com nossos recursos que o Senhor já nos abençoou, Pai, para investimento da tua obra, para mantimento da tua casa, para mantimento dessa estrutura, Pai. Com tudo que o Senhor tem feito, as benfeitorias da tua casa, Senhor. O ar-condicionado para um conforto melhor para os irmãos, Senhor. Uma cadeira confortável, Senhor Jesus. Tem irmãos que adoram o Senhor embaixo de uma figueira, de uma mangueira, Senhor. E nós temos esse templo confortável nessa manhã que está chovendo, Pai. Nós podemos adorar o Senhor, Pai. E eu te peço que o Senhor venha gerar porta de emprego para aquele que necessita de um trabalho, Pai. Que o Senhor venha gerar provisão para aquele que está na escassez, Senhor. Que o Senhor venha gerar administração financeira para aquele que não sabe administrar os recursos, Senhor Pai, e se enrola com suas finanças, Senhor. Nessa manhã nós damos graça e consagramos tudo que temos diante de Ti no Teu altar, Pai. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega, nosso coração, a nossa mente, a nossa oração nessa manhã, como aroma suave na sala do trono, Pai. Recebe, Pai, tudo que temos com alegria, Pai. Nós estamos ofertando o melhor, a primícia ao Senhor, Pai. Que neste mês nós possamos celebrar, Senhor Deus, cada oferta, Pai. Nós possamos honrar cada compromisso na Tua casa. Que nós possamos despertar o interesse em ajudar o próximo, Senhor. Ajudar os nossos irmãos no campo missionário e continuar perseverando nesse propósito, Senhor. Graças te damos e te louvamos por esta casa, essa casa de oração, casa fiel à Tua palavra, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, diga. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, as palmas vão te são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos! Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Não,
Não, não, não, não dá. Não, não. É. Mais uma vez, vamos. Não dá. Não, 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 não dá. A gente tropeça e cai. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra ficar. Aplauda o nome de Jesus aí. Deus, glória a Deus. Obrigado, Juninho. Pode se assentar, amados. Missionário Oscar, pode chegar aqui. Conheci ele hoje também, viu? Mas de boas referências, de nosso amigo pastor Wellington. Eu falei para ele, pastor Wellington foi minha ovelha, meu pastor auxiliar, e hoje ele tirou um ano sabático, eu nunca tirei. Então ele está melhor que eu ali. Né? Em 10 anos de pastoreio já tirou o sabático dele. Eu já passei de 20, ainda não. Mas a igreja deu um ano para ele. Um ano para ele fazer missões, passear, descansar, né? Depois dos 10 anos que ele teve lá de ministério. E deu um ano para ele dar uma descansada. Né? Enquanto não é um ano, vai um ano, passeia, tchau. Não, é um ano com sustento, ajudando, enquanto o outro pastor, o auxiliar, ficou no lugar. E nesse tempo ele fez missões. Né? Ele foi para o Senegal, foi para a Itália, foi para o Amazonas e foi para o Paraguai. Começou no Paraguai, né? Então, nesse tempo, e ele conheceu o missionário Oscar, né? Falou para a gente e se eu podia trazê-lo. Então ele está aqui hoje, tá? Ele vai trazer uma palavra, está também nesse tempo chegando mais próximo da Igreja Nazareno, tá? Para que mais uma igreja seja parceira dele lá no ministério, no Paraguai. Ele está há 10 anos já no Paraguai, servindo ao Senhor, né? Foi pastor de jovens da igreja dele, e logo quando ele sentiu o chamado, logo no começo, ele ouviu o chamado de Deus, logo quando ele se converteu, e depois de 15 anos servindo na igreja local, ele foi para missões, tá? Então ele vai falar um pouquinho, vai apresentar, trazer um trecho da palavra de Deus, mas falar do testemunho, falar do trabalho, e que você possa estar atento. Eu pedi até para os juniores ficarem aqui para ouvir também, né? Como a gente é uma igreja missionária e eles já estão crescendo, para que eles saibam também sempre o que é missões e o serviço missionário aqui também. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa e podermos receber os homens de Deus que servem ao Senhor ao redor do mundo. É uma alegria para nós, como igreja missionária, sempre receber os missionários. Que o Senhor possa abençoar a vida dele e possa nos abençoar, ele sendo palavra de Deus hoje aqui e boca do Senhor neste lugar, Pai. Abençoe a vida do missionário Oscar, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar aqui nessa manhã? Glória a Deus. Nhandejara Tanderovassá. Alguém aqui fala Guarani? O que foi que esse missionário falou, né? Nhandejara Tanderovassá. Também para quem está na internet. Uma palavra no doce idioma guarani que significa que Deus te abençoe. Amém? Quero dizer da minha alegria. Amanhã retorno ao Paraguai, depois de 2 meses em São Paulo. Amanhã estou retornando e nos últimos 15 dias a saudade bateu fortemente e vou voltar para a cidade de Coronel Oviedo. Posso contar com as orações de vocês? Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1.
Vamos ler o versículo de número 16. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16. Um versículo muito conhecido. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Podemos ler juntos? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? A boa notícia que o mundo precisa ouvir. O Evangelho. E eu quero falar um pouco sobre o Evangelho nessa manhã. Paulo, quando escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto, por ocasião da sua terceira viagem missionária. Paulo era um perseguidor, verdade, irmãos? Mas que foi alcançado no caminho de Damasco, e ele se tornou um missionário. Então ele estava ali na sua terceira viagem, e ele escreve os Romanos com o propósito de dizer que o ser humano, que nós, somos aceitos por Deus, ou seja, justificados não pelas obras da lei, mas pela fé na graça de Deus. Quantos foram alcançados por essa graça? E ele escreve Romanos para dizer que quando nós temos essa fé gera uma nova vida. Essa fé gera uma transformação. E nessa época que Paulo escreveu Romanos, nós sabemos a história que quem dominava era o Império Romano. Ele dominava quase o mundo inteiro conhecido daquela época. Foi até hoje um dos maiores impérios da história. Era governado pelo imperador, também conhecido como César, e abaixo dele estavam os senadores e o exército. Era um grande império. E qual era a capital do Império Romano, meus irmãos? Roma. Eu estava olhando ontem, na realidade eu perguntei a Uber, era uma mulher, a Uber, e eu perguntei qual é a população de Campinas. E ela não soube me responder. E aí a gente foi para o Google. 1.300.000 pessoas. Irmãos, eu sou de Natal. É uma capital, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos 800.000 pessoas. Campinas é maior do que a capital do estado do Rio Grande do Norte. Que bênção, verdade? Muita gente para a gente evangelizar. E Roma, naquela época, era uma grande cidade, a maior, quem sabe, existente naquela época. 1 milhão de habitantes tinha Roma. Era uma cidade que havia pessoas de várias nações. Ali moravam egípcios, judeus, gregos. Era uma cidade que era muito multicultural. Quem sabe como São Paulo, né? Pessoas de diversas nações. E era uma cidade extremamente promíscua, imoral. Mas Roma também era idólatra. Eles adoravam Júpiter, Vênus, Apolo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o imperador, o César, era considerado uma divindade. Então, em todo o império, eles ofereciam culto, adoração ao imperador. E eu pergunto para vocês, havia cristãos em Roma? Havia cristãos em Roma? E eles adoravam ao imperador? Eles não negociavam a sua adoração. Eles adoravam somente a Jesus, Rei dos Reis.
e Senhor dos senhores, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Amém? E por se recusar a não adorar o imperador, o que é que aconteceu? Perseguição em todo o império. Cristãos foram queimados, jogados aos leões, mas fala que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Quanto mais perseguia cristãos, mais a igreja crescia. E foi nesse contexto, minhas irmãs e meus irmãos, que Paulo declarou. Parece que eu estou vendo Paulo declarar com tanta vida, com tanta paixão: eu não me envergonho do evangelho. Foi nesse contexto que ele declarou: eu não me envergonho do evangelho. E o que é o evangelho, igreja? É uma boa nova. É uma boa notícia para pessoas que estavam em apuros. E eu pergunto, a nossa situação era boa diante de Deus? Nós estávamos, Efésios capítulo 2, fala que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos amigos de Deus, éramos inimigos. Estávamos próximos a Deus? Não. Estávamos separados. Desde Adão e Eva nós pecamos, demos as costas para Deus, merecíamos a ira, merecíamos o castigo, estávamos caminhando a passo largo para o inferno. A nossa situação era terrível. Mas Deus olhou para você. Amém? Deus olhou para mim com um olhar de graça. Deus olhou para nós com um olhar de amor. Deus olhou para nós com um olhar de bondade. Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Por isso João declarou no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para a sua vida. Você pode agradecer, você merecia a ira de Deus, mas Ele amou sua vida. E se existe uma mensagem maior e melhor do que essa, eu desconheço. Essa é a mensagem do Evangelho, uma boa notícia. Aí o Espírito Santo, o que é que Ele fez na nossa vida? Nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Nós fomos perdoados. Quantos aqui foram perdoados? Você que está assistindo aí pela internet. Posso fazer uma pergunta, pastor, à igreja? Mas eu não quero nem ver, porque essa pergunta vai exigir algo visual. Quem aqui tem conta para pagar, levante a mão. Não quero nem ver. Será que eu estou só? Vixe, uma irmã que levantou as duas mãos. Todos nós temos boletos, né? Que coisa terrível o tal do boleto. Mas posso dar uma boa notícia? Você vai conseguir pagar essa conta. Eita, prosperidade. Missionário Oscar veio pregar prosperidade. Você vai conseguir pagar essa conta trabalhando, amém? E com a bênção de Deus sobre tua vida. Mas a dívida que você tinha para com Deus, essa era impagável. Mas alguém pagou a conta por nós, meu irmão. E foi preço de sangue. Quando Ele entregou a sua vida na cruz, Ele despojou principados e potestades. Ele conquistou o perdão para nós. A dívida que tínhamos para com Deus, ela foi paga. E hoje já não tem mais dívida. Porque o Evangelho nos trouxe perdão e justificação. O que é isso, irmão Oscar? Justificação. Alguém aqui trabalha em banco?
Paulo está usando termos bancários. Sabe o Pix? Os nossos pecados, enviamos um Pix para Deus. Os nossos pecados foram colocados na conta de quem? De Jesus. E a obediência dele foi creditada na nossa conta. Que troca maravilhosa, meus irmãos. Por isso, quando Deus olha para você, Ele não vê você, um miserável pecador, Ele vê Jesus quando olha para nós. Isso é justificação. Ele vê a beleza de Cristo estampada em nós. E foi isso que Jesus conquistou, e essa é a boa notícia do Evangelho. Fomos perdoados, declarados justos pelo próprio Deus, não porque merecíamos, mas pela graça de Cristo. Porque Ele se colocou entre nós e o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Paulo falou, eu não me envergonho dessa mensagem, que é a melhor mensagem do mundo. E para ele falar que não se envergonhava do Evangelho, é porque muitos se envergonhavam. Quando os irmãos pregavam, os gregos que exaltavam o conhecimento, a razão, as filosofias, sabe o que os gregos diziam? Como um homem que foi crucificado pode ser o salvador do mundo? Saia daqui. Era isso que muitos ouviam. Isso é loucura. E quando os judeus ouviam a pregação, nós esperamos um Messias que justamente vai destruir Roma, vai acabar com esse poder, vai nos libertar. Esse Messias é poderoso. Como é que um homem de Nazaré, que morreu em uma cruz, pode ser o meu Salvador? Isso é escândalo. Mas o que foi, pastor Edmur, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, 22 e 24. Olha que lindo, meus irmãos. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, de onde estão os que foram chamados? Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu não me envergonho, ainda que muitos se envergonhem, e sobre mim está a mensagem que pode mudar a vida de todo ser humano. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não se envergonhem de pregar o Evangelho. Amém? Na faculdade, como o pastor falou, liderei jovens. Quantos jovens entravam na faculdade e se afastavam porque se envergonhavam? Mas se você estuda, não se envergonhe de falar de Cristo na faculdade, no seu trabalho. Amém? Entre os vizinhos, entre os familiares. Ontem eu cheguei à tarde e visitei um parque aqui, Taquaral. Dei uma volta ali, quase que infartava, né? Que eu pensava que era pequeno e você vai, e eu, Jesus, não tem fim, eu com 120 quilos, hipertenso. Tomei um relaxante muscular de noite. Quase que eu não acordava hoje. Mas eu parei ali, o rapaz que pastoreava carro, não sei por que ele me parou, que nem de carro eu estava, me entregou um panfleto. E eu saudei ele com a paz do Senhor. Ele não se envergonhou de pregar o Evangelho. Pregue, meus irmãos. Deus não confiou essa mensagem aqui às ONGs, às empresas, ao governo. Deus confiou essa mensagem a nós. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Existem poderes que destroem,
E eu quero fazer outra pergunta para vocês. E o pastor vai dar um presente para quem acertar. Ele nem sabe. Caixa de chocolate, tá bom. O que foi que aconteceu em 6 de agosto de 1945? Você que está aí em casa pode mandar, tô brincando. 6 de agosto, existem poderes que destroem. 6 de agosto de 45. Pronto, foi quem ali que respondeu primeiro? Pronto, pastor. 6 de agosto de 45, bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Estados Unidos enviou lá para o Japão. Sabe quantas pessoas morreram? 80.000 pessoas. Porque muitas vezes o poder dos homens traz destruição. Mas o poder de Deus que Paulo pregava traz salvação. Amém, meus irmãos? O evangelho é o poder de Deus. Não é o poder de Roma, ele está dizendo. Não é um poder do César, mas é o poder de Deus. E Deus só é onipotente, né? Deus só possui todo o poder. E por isso Jesus falou, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, conhecido como a grande comissão. Toda a autoridade, ou todo o poder, me é dado nos céus e na terra. Por isso, ide, vão e preguem o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos podem glorificar a Cristo, que morreu em uma cruz, que ressuscitou e virá não mais como servo sofredor, mas virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para julgar vivos e mortos. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Esses dias eu escutei o testemunho de um pastor que pregou muitos anos para os drogados lá em Nova York, David Wilkerson. Ali nas ruas de Nova York, muitos drogados, muitas gangues, e ele pregou o evangelho, plantou uma igreja. Ele morreu recentemente, né, alguns anos atrás. E ele evangelizou um homem chamado Nick Cruz. Vocês podem ver aí o testemunho dele no Google, pesquisar depois. E depois que David Wilkerson pregou para Nick Cruz, sabe como Nick Cruz respondeu à pregação? Ele cuspiu na cara do pregador. Ele cuspiu na cara de David Wilkerson. E David Wilkerson, cheio do Espírito Santo, olhou para ele, quem sabe tirou um lenço, né? Disse: Jesus, Nick, Jesus te ama. E aquela palavra entrou no coração dele, porque o evangelho é o poder de Deus para salvação. E aquele homem, meus irmãos, se converteu a Cristo. Entregou todas as armas e se tornou um pregador do evangelho. Quem pode fazer isso? Somente o nosso Deus, por meio do seu evangelho, quando é pregado no mover do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos ali atrás que, pela graça do Senhor, há 7 anos, nós temos um trabalho evangelístico e social no hospital da nossa cidade, lá em Paraguai, na cidade de Coronel Oviedo. E ali nos primeiros anos eu, evangelizando uma ala, encontrei um jovem senhor, 35 anos, chamado Pablo. Pablo estava, como a gente fala lá no Nordeste, o couro e o osso.
mais osso do que couro. Estava com tuberculose e AIDS, que em espanhol chama SIDA. Mas o evangelho que nós pregamos é o quê, meu irmão? O poder de Deus. E ali o Senhor me levou, eu preguei o evangelho para ele, e ele entregou a sua vida a Cristo. Foi curado, ainda passou 2 meses no hospital. A situação muito grave. E todo dia eu levava comida. Eu até falei para os irmãos, a comida fazia bem para ele, apesar de eu preparar, ele não morreu da comida, né? Todo dia levava comida e levava a palavra de Deus. Ele não só entregou a vida a Cristo, mas ele foi discipulado aonde? Em uma igreja não, dentro do hospital. E não morreu, teve alta, saiu do hospital com seu coração cheio de Cristo, porque este é o evangelho que nós pregamos, que Paulo não se envergonhava, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu não vou me estender, porque senão o pastor Edmur não me convida outra vez. Então eu vou ser inteligente, porque eu vi ali o nível do café da manhã e parece que tem um almoço. Não. Todo aquele que crê, esse evangelho alcançou minha família, amém, meus irmãos? Quando eu tinha 10 anos de idade, minha vizinha me levou para a igreja, lá em Natal. E aí não tinha o apoio da família, me afastei. Mas quando estava com 17 anos de idade, em uma segunda-feira à noite, sozinho na sala da minha casa, eu tive uma experiência com o Senhor. Quem sabe em uma outra oportunidade eu conto, próxima vez que eu visitar vocês. Eu sei que Deus ministrou ao meu coração, e quando eu cheguei na escola, eu contei essa experiência para os meus amigos. Cleise, Romenig e Andréa são meus amigos até hoje. Eu tinha 17 anos, o ano era 98. Já tem alguém que está somando a minha idade ali. Completei, meus irmãos, 44. Sei que não aparenta. O pastor está falando, aparenta ter mais, né? E eu contei essa experiência, e eles eram crentes, e todo mundo na escola via. Eles eram diferentes, meu irmão. E eles, Oscar, Deus está te chamando. Vai ter um congresso de jovens. Eles se envergonharam do evangelho. Vai ter um congresso de jovens. Eles não me pregaram sermão expositivo, sabe, irmãos? Vai ter um congresso de jovens. Eu fui sozinho, irmãos. Eu moro na zona norte lá de Natal, morava, e fui lá para o templo sede da Assembleia de Deus, a quilômetros. E quando o pregador fez o apelo, e eu dobrei ali os meus joelhos, fui à frente, 4.000 jovens, era um congresso de jovens de todo o estado do Rio Grande do Norte. E eu entreguei a minha vida a Cristo, e foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje. 27 anos, eu posso dizer que até aqui a boa mão de Deus tem sustentado a minha vida. Você lembra o dia que Deus te chamou? Podemos trazer a memória no dia que nós ouvimos o evangelho, que alguém pregou para nós, que houve esse perdão, essa justificação. E hoje nós estamos aqui bonitos, porque o povo bonito é o povo de Deus. Povo cheiroso. Eu passei por ali, senti um boticário, senti uma natura. E tem até alguém que está com francês aí, pastor. Deus está prosperando. Nós estamos aqui porque a graça, o evangelho alcançou a nossa vida. E eu comecei a orar sozinho na minha casa. Deus salvou quem? Minha mãe. Já não éramos só um. Já não era só eu, mas agora éramos 2. Começamos a orar, o Senhor salvou a minha irmã, Juliana. E aí meu pai, eu dizia, esse tem um coração duro. Daqui uns 10 anos, 3, 4 anos, ele estava ali à frente. Eu me batizei junto com minha mãe no ano de 2002. Meu pai aceitou no ano seguinte.
e faleceu agora na pandemia, mas eu posso declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Oscar, Fátima, Juliana, Oscar, o ciclo não pode acabar. Continuamos pregando o Evangelho, amém? E essa frase aqui me chamou a atenção. O Evangelho chegou até nós porque alguém obedeceu o ide. Agora é a nossa vez. Estou falando de Paulo, que escreveu para uma igreja que estava em Roma, capital do império. Todos eles morreram. Eles agora passaram bastão para as gerações que vieram após ele, e essa mensagem chegou até nós. Vamos ficar com o bastão na mão ou vamos entregar à próxima geração? Há uma frase que diz assim: se não eu, quem? E se não agora, quando? Romanos capítulo 10, dos versículos 13 ao 15, reforça isso que eu estou falando. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Me alegro porque o nome desta igreja, e quando eu cheguei me chamou a atenção, Comunidade dos Povos. Vi ali em cima uma lista de missionários que nós ajudamos, porque como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés. Não vou pedir para você olhar para os seus pés aí. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, o Evangelho, as boas novas de salvação. E eu estava em um culto uma vez e meu amigo olhou para mim. Quer dizer, eu nem sei se eu posso chamar uma pessoa dessa de amigo. Porque ele olhou para mim e disse: Oscar, teu nome é feio. Que indiscreto, né? A irmã acha meu nome feio? Não fique com vergonha, não. Oscar, teu nome é feio. Mas o pregador estava falando em Apocalipse que vamos receber um novo nome. Mas lá no céu tu vai ter um nome bonito. Quase que eu dizia para ele, meu irmão, que ganhou a caixa de chocolate: e tu é feio, mas lá no céu tu vai ser bonito. Mas eu estava no espírito. E eu não paguei o mal com o mal. Mas eu falei para ele: não importa se meu nome é feio, se eu sou feio, mas eu quero que em mim se cumpra Romanos 10, que os meus pés sejam formosos. É os nossos pés que precisam ser bonitos, porque nós vamos pelas ruas, pelas praças, pelas nações, pregando as boas novas. Os pés são formosos daqueles que anunciam. E nós temos a única mensagem, e eu concluo aqui, a única mensagem que pode mudar a vida de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um continente inteiro. Nós temos a única mensagem que pode mudar a vida de um pecador, seja ele prostituto, ladrão, adúltero, mentiroso, religioso. O Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. É a única mensagem que pode mudar a vida de uma pessoa. E Deus conta comigo e Deus conta com você para levar as boas novas de salvação. Não se envergonhe, porque esse poder é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E o missionário William Carey certa vez disse: tente grandes coisas, espere grandes coisas de Deus. Quantos aqui esperam grandes coisas de Deus? Mas ele também falou: tente grandes coisas para Deus. Que Deus nos abençoe, igreja. Não sei se a gente pode agora assistir um vídeo do Paraguai.
e não sei se depois nós podemos orar juntos, né? Quero orar por vocês orarem por mim, pelo trabalho lá no Paraguai, e assim vamos prosseguir pregando a mensagem do Evangelho, essa boa notícia que Paulo deu à sua vida e tantos outros. Nyandejara Tanderovassá, agora vocês já sabem, né? Nyandejara Tanderovassá, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo,
Amém, amados. Felipe vai me ajudar aqui, antes de nós fazermos a ceia. Se você quiser, fica na frente, se você quiser ofertar para o missionário direto, a gente vai fazer. O missionário, ele ainda tem que pregar hoje à noite em São Paulo, ainda vai para lá. Ele, como ele falou, chegou ontem aqui, mas sempre tem um custo a obra missionária. E eu quero fazer um desafio para vocês, para nós apoiarmos aí ele mensalmente. Quando a gente lança esse desafio, meus amigos, não é fácil para a igreja, viu? Você acha que é fácil para a igreja a gente pagar as contas? Esse ano foi um ano difícil, né? Muitas coisas aumentaram, os custos da igreja, eu sempre falo para vocês, desde que a gente organizou a igreja, né, nesses últimos aí 4 anos, o custo é bem maior, né, de toda a organização e de apoio também, de nós apoiarmos, continuarmos apoiando, né? Cesta básica todo mês, ela aumentou. Quando a gente começou esse projeto de cesta básica custava R$28. Hoje ela está quase R$70 todo mês. Missionários, nós começamos em 2015 a igreja. E desde então, a gente a cada ano aumenta 1, 2 missionários. Né? Hoje nós apoiamos 19 missionários todos os meses. Tá? E teve alguns meses que a gente quase não conseguiu. Teve mês esse ano que a gente apertou. Né? O missionário, a gente deposita normalmente no último dia do mês. E às vezes chega e a gente não tem. Né? Essa semana mesmo, aí falou para mim, pastor, o que eu faço? Nós não temos o dinheiro do missionário. Deu acho que 2 dias caiu. Né? Então, é uma coisa que aperta, às vezes, para nós enviarmos todos os meses. Mas é um compromisso nosso como igreja. Né? Um desafio de fé é que vocês lembrem sempre, eu vou mandar minha oferta, vou mandar meu dízimo, mas eu vou mandar também uma oferta missionária. Né? Hoje a gente, sei lá, quase 1/3 do nosso orçamento da igreja é para missões. Né? E isso não é motivo de orgulho, nada, é motivo de compromisso. Que a nossa igreja é uma igreja missionária. E às vezes fala assim, às vezes tem uma coisa para melhorar aqui, uma coisa para melhorar. Nós estamos aqui, mas a gente tem os custos. A gente quer colocar uma porta aqui, né? Arrumar aqui essa parte, colocar uma porta. A gente quer cobrir o fundo. E às vezes a gente segura um pouco para a gente continuar mantendo os nossos compromissos, sabe? Que nós temos e assumimos. Né? Podia melhorar bastante a igreja local, expandir, mas a gente tem os nossos compromissos. Então, às vezes, isso afeta. Mas eu quero assumir o compromisso. Quando a gente vê, né, missionários vindo e tendo o compromisso de servir a Deus, está 10 anos lá servindo, para a gente empenhar. Né? E que vocês também abracem essa visão. Abraçar a nossa visão. Nossa visão é uma visão de uma igreja local, que continua pregando a santidade, que continua pregando a mensagem, que investe nos ministérios. Nosso desejo é investir, né? E já investimos, tem uma boa bateria, temos teclado, mas hoje nós não temos músicos. Temos só 2 músicos, né, que nos apoiam, que é o Matheus e o Guga. Mas nós queríamos ter mais músicos para poder investir. Né? Então é um compromisso da igreja. Mas a gente vai investindo em outras coisas. Então a gente quer continuar investindo na igreja, mas investindo também em missões. E Deus olha isso. Mas é o desejo do nosso coração. Então você, quem está nos assistindo aí, pode ofertar. Eu acho, troca o Matheus, coloca o outro, que eu acho que para quem está lá é difícil ler o branco aqui. Mas eu coloquei aqui. Então nós vamos, antes da nossa Santa Ceia, quem quiser vir aqui, eu já coloquei uma oferta, né, que deram aqui, já coloquei aqui dentro. Já tem aí, você viu, né? Mas quem quiser enviar, eu não vou colocar a conta da igreja para que você não se enviar para a gente, depois enviar o comprovante. Você já envia direto. Você já deu sua oferta hoje, seu dízimo. Mas eu quero enviar uma oferta para o missionário também. Então você pega aí seu celular, pega aí e envia uma oferta abençoada para que você possa aí também participar disso, tá? Né? Nós já vamos dar, tá? Sempre quando alguém vem aqui, às vezes pergunta, pastor, você deu? Toda vez que alguém vem aqui, seja um ministro de louvor amigo, um missionário amigo, um pastor amigo, a gente dá uma oferta, tá? Isso a gente já vai dar. Isso aqui é uma oferta que você está dando direto, tá? Todas as vezes que alguém aqui vem,
a gente já tem uma oferta separada para ele. Nós já separamos a oferta, mas que você também, como igreja e como parceiro, e além de orar, né, você tem investido nesses 20 missionários. A gente pode ter uma reunião da Junta esse mês para a gente fechar o ano, e eu vou colocar isso, tá? Mas lembre-se disso, não é fácil ser uma igreja missionária. Não é fácil ser uma igreja que investe fora do seu rebanho, assim, né? Que investe fora. Não é fácil ser. Mas graças a Deus, nesses últimos 10 anos, nós temos conseguido cumprir com o nosso chamado missionário. Amém? Então, desse tempinho, aceita? Então você ora por essa oferta e depois o missionário vai chegar e orar pela igreja e pela mensagem. Aí a gente vai participar da ceia, tá bom? Pai, chegamos aqui, Senhor, Rei do Universo, aquele que nos guarda todos os dias. Peço que o Senhor nos guarde e nos abençoe a todos os dias, e que tudo seja feito diante da Tua vontade, que a Sua bondade seja lembrada a todos os povos, e que todos vejam seus milagres. Peço, Pai, por força a todos aqui, a todo fraco, erga-se e seja forte perante o nome de Deus. Todo pobre se enriqueça da palavra dele, da sabedoria. Peço por tudo, Pai, desde o pão até a bebida, que você abençoe toda e qualquer coisa na vida das pessoas. Muito obrigado por tudo, Pai. Te louvo em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Missionário Oscar, você vai orar pela igreja? Amém, glória a Deus. Amém, amados. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Vamos ficar em pé. Em 1 Coríntios, capítulo 23, fala a celebração da ceia que Paulo nos ensinou. O apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Porquanto qualquer um que comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ao participarmos da mesa do Senhor neste domingo, nós somos lembrados de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E nós pedimos
que você possa examinar a sua vida. Ao participar da mesa, você foi convidado, né? Um dia que você entendeu a mensagem do Evangelho, através de uma graça preveniente que chegou na sua vida pelo Espírito Santo, você foi convidado a entregar o seu coração a Cristo. E é importante saber isso, que você foi justificado, regenerado e adotado à família de Deus. E nesse momento o Espírito Santo entrou na sua vida. E nisso você é chamado a viver uma vida de santidade. Essa santidade inicial, até que Deus derrame e encha a sua vida com o seu Espírito. E nesse tempo, você vai vivendo para o Senhor. E é por isso que ele fala, examine-se como. Aqueles que são chamados a viver para Cristo devem ter o compromisso de amar a Deus e andar nos seus caminhos todos os dias. E ao participar da mesa, nós somos chamados a ser família de Deus. O pastor Rogério vai consagrar os elementos, o casal Karine e Alex vão servir a ceia do Senhor, e você que vai participar pode ficar em pé para juntos depois tomarmos a ceia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, meu Pai. Nós somos gratos pela tua mesa, Pai, e pelo esse privilégio que temos de participar junto a ti da ceia do Senhor, meu Pai. E nós aqui consagramos o pão e o vinho, Deus, significando o teu corpo e o teu sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas, meu Pai. Olha para o nosso coração nesse dia, meu Pai. Vê se há algum caminho mau e purifica, Deus, e perdoa os nossos pecados em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscá-lo, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, o nome de Jesus é lindo. E é maravilhoso podermos participar da mesa do Senhor. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Hoje nós vamos juntos participar da mesa do Senhor, lembrando que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aquilo que Jesus fez nessa terra, antes de tudo existir, que Ele faz hoje na sua vida e que Ele ainda fará, nós devemos ser gratos pelo pão da vida.
Agradeça ao Senhor e tome do pão vivo que desceu do céu. Glórias a Deus. Louvado, bendito, santo e poderoso é o Senhor, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença santa e obrigado pelo teu Espírito maravilhoso. Que o Senhor continue a abençoar cada família e cada casa. Através do seu sangue nós fomos perdoados. Através do seu sangue nós fomos lavados. Através do seu sangue nós vimos um amor grandioso de Deus para com as nossas vidas. E o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, através de Cristo Jesus. Tome e seja grato ao Senhor. Obrigado, Jesus, bendito e santo é o teu nome, Pai. Obrigado pelas tuas maravilhas na nossa vida. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Continue nos regando com a tua graça. Continue nos dirigindo com a tua palavra. Continue nos guiando pelo teu Espírito. E abençoe, Senhor, esse finalzinho de ano. Abençoe, Senhor, o novo ano que se inicia daqui a pouco. Que o Senhor seja com cada um aqui, Pai. Cuide, Senhor, Pai, da família, da casa, dos filhos, Pai, daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Dirija-os, Senhor. Abençoe, Senhor. Resgate-os, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Para que, como foi dito aqui, Pai, se nós desejamos o céu, nós queremos levar também conosco aquele que nós amamos, Senhor. Que o Senhor abençoe a família, Senhor. Que nesse mês de gratidão e nesse mês, Pai, de Natal, a gente possa levar o Evangelho, levar a mensagem de Cristo àqueles que nós amamos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida do missionário Oscar, abençoe, Senhor, o Paraguai, Senhor. Abençoe essa nação, Senhor, que por tanto tempo, Pai, tem sido explorada, Senhor, tem sido subjugada, ó Pai. Mas que o Senhor levante homens de Deus, mulheres, Senhor, do Senhor, para que ali o Evangelho seja anunciado com a luz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Semana de vitória em nome de Jesus. Terça-feira, 8 horas, oração. Eu não tenho participado desse tempo nessas semanas porque eu estou entrevistando pastores. Até o dia 10 aí. Depois a gente volta. Mas o pastor Rogério está aí toda terça-feira, 8 horas. Mas sexta-feira, 8 horas, nossa vigília mensal. Venha, traga um colega, traga um amigo, traga uma família. Em nome de Jesus.